Durante a Dinetec 2023, a Empire de Canarana apresentou um projeto que simula a proteção do solo que é feita durante o plantio das lavouras em nosso município. Nós estamos demonstrando aos participantes, às pessoas que vêm aqui nos visitar, produtores rurais, empresários, na comercialização também de máquinas agrícolas, 3 demonstrações sobre as condições dos solos para a nossa região. Nesta primeira bandeja aqui nós temos um solo desprotegido, né, uma superfície sem cobertura vegetal, e aí a gente fez uma dinâmica sobre, nesse sistema de solo aqui, a infiltração de água. Nós realizamos aqui uma chuva de 60 milímetros e vocês podem observar a infiltração de água, e quando a gente agita o vidro, existe uma infiltração de água trazendo, cariando nas profundezas do solo partículas de solo, tá? Então esse é um reflexo. E aí ao mesmo tempo, nesse sistema aqui, a água que escorre, né? A água que escorre, ó, olha aí. Então a chuva bate, esse solo aí, a água escorre por meio para curso de água, rios, estrada, tá levando partículas de solo junto, tá? Nos dois casos que você está explicando aqui, da água que... essas duas situações, a água que infiltra e a água que escorre, as duas acabam tirando da terra nutrientes importantes, ou seja, acaba tendo uma produtividade muito menor, além de um solo desprotegido. Lógico, porque a água que escorre, ela está trazendo os nutrientes, está tirando da lavoura, né? E quando essa água infiltra, carregando para as profundezas do solo, partículas de solo, vai nos provocar futuramente uma compactação de solo. Tá? Aí na sequência nós podemos observar, e isso aqui é uma realidade, esta aqui, ó, um solo bem protegido, uma superfície com cobertura vegetal, é uma realidade que nós vivemos hoje nas nossas áreas. Tá? E aqui você pode observar, nesse sistema aqui, nós pegarmos a água que infiltrou no solo, você pode ver que é bem menos partículas do que o restante. E aí você vê a água que escorre, mesmo com a cobertura vegetal, está escorrendo um pouquinho de água. Olha a diferença, tá? Em relação a um solo sem proteção. Dá para ver que as partículas que tem na água é muito mais da cobertura do solo do que propriamente da terra, exatamente, do solo propriamente exatamente. dito. E aí a gente pode observar também que essa aqui, ela tem muitas partículas de solo ainda, tá? Sendo carregados. E isso é um reflexo que a gente vai mostrar na sequência, mais para frente. Aí vindo para essa... E a gente defende e trabalha a sustentabilidade. Hoje nós temos aqui, para vocês observar, um solo bem protegido, grumoso, que é um solo descompactado, um solo permeável, né? E aí a gente pode observar que a quantidade de água infiltrada é muito maior. E olha a limpidez. Você fez o mesmo volume de chuva o mesmo lá volume, na primeira e aqui também. E aqui também, olha a diferença. Olha a água que infiltrou, tá? E agora vocês Ela é só observem uma água turva, né? a água que escorreu quase nada. Olha aqui. Ou seja, ela penetra. Ela infiltra muito mais. Isso. Tá? O Então, poder de infiltração dela é muito maior. então um solo descompactado, um solo que ele tá um solo aerado e circula ar dentro dele. Para isso nós temos a bandeja do meio, que é um solo bem protegido com cobertura vegetal. Nós temos ali, e ele está cariando nutrientes, o que está provocando é isso. Aquela bandeja do meio ali, ela tem um solo compactado. Essa é a realidade dos solos do nosso município, e torno a dizer para vocês, com coerência, 80% dos solos do Mato Grosso está na nossa condição. E a gente vai mostrar as raízes, olha só. Olha a raiz pivotante, ela não entra, ela acaba indo para o lado, porque ela está buscando as profundezas do solo, porém o solo está compactado. E aí tem um dado interessante que é o poder de resistência da planta em períodos que chove menos. Esse Porque é o pulo se ela do gato. tem um poder de penetração... Exatamente. E olha aqui, o resultado da última bandeja é esta. Um solo descompactado. Olha a diferença. Um solo que tem uma condição que a planta da soja, por exemplo, que está aqui, ela buscar um tamanho maior, uma raiz pivotante maior. Qual que é o resultado disso em comparação ali? O veranico, essa não vai sofrer tão fácil.
precocemente. Dependendo do tempo que do tempo ela nem sofre. Não sofre. Quanto que a nossa realidade hoje, você fala com o produtor da nossa região, eu tive 5, 6 dias de sol, minha soja sofreu. É por causa disso. É o resultado. Então essa demonstração aqui a gente está trabalhando, e o nosso foco é sustentabilidade, e isso é um dos exemplos, e a gente consegue isso escarificando o solo, trabalhando com coberturas vegetais, com raízes pivotantes, mudando um pouco a nossa técnica para a gente chegar nessas condições aqui. O extensionista da Empaer, Gildomar Avrela, ainda nos informou sobre o mix de cobertura que foi apresentado pela Empaer na Dinetec 2023. Esse aqui é o chamado mix de cobertura. Isso aqui vai ser uma realidade, já é realidade. Canarana, hoje as áreas de algodão de safra é plantado em cima da cobertura de palha do mix de cobertura. O mix de cobertura de solo nada mais é que uma mistura de sementes. Nesse caso aqui nós temos 3 tipos de crotalária, nós temos o milheto, nós temos o capim-sudão, nós temos o capim pé de galinha, nós temos uma mistura de trigo mourisco, nós temos a braquiária rusiense, capim piatã, e nós temos ainda uma planta chamada crambe, que ele está no meio aqui, que ele tem um sistema de raiz pivotante bastante boa. É um mix de cobertura, muito usado já, isso é uma realidade para a região sul do Brasil, é muito trabalhado isso. E a gente vem trazendo aqui, e produtores de canarana já adotaram isso, para principalmente o plantio do algodão já está sendo feito em cima dessas áreas aqui. Gil, você explica para a gente esse processo de fixação de nitrogênio, é feito pela própria planta, sem a necessidade de que você coloque, aplique ureia, para você melhorar a produtividade. Isso acontece de forma natural. Explica esse processo aí. Quando a gente fala em fixação biológica de nitrogênio, ela é feita através de bactérias, tanto crotalária, nesse caso aqui, aí nós temos as bactérias noduladoras da soja, bactérias noduladoras no feijão, leguminosas em si, mas nesse caso aqui, essas são as bactérias. Quando, vamos supor, a turma da cidade, uma bactéria noduladora, você arranca uma planta de uma leguminosa, que é uma planta de folha larga, aí você observa esses nódulos aqui, por isso que a gente chama bactérias noduladoras, nódulos. É essas que fazem, através do processo de fotossíntese, elas transformam o nitrogênio atmosférico e jogam para o solo, está armazenado. No caso desta cultura aqui, a crotalária, ela armazena no solo em torno de 300 kg de nitrogênio. Isso é em torno de 9 sacos de ureia por hectare. E aí existe um outro macete de campo que a gente aprende aí, ver se essa bactéria ela realmente está funcionando. Aí você passa o canivete nela e você abre ela e você está observando que mudou a coloração? Olha, ela parece uma cor de sangue, ela está trabalhando, está nodulando. Quando ela fica branca, corta e ela é branca, ela não está trabalhando. Ela é uma bactéria que não está funcionando. Nesse caso aqui, vocês podem, é uma bactéria pequena, mas olha a mudança de cor. Ela está em plena atividade. Aí fica bem claro. Tá bem claro aí. Então, isso é a fixação biológica de nitrogênio. E olha a quantidade de bactérias, isso que a gente arrancou. O ideal é arrancar uma planta com mais calma, mais tranquilidade. Quando a soja, por exemplo, tem muito mais bactérias, isso são bactérias da crotalária, é natural dessa planta. Isso é a fixação biológica de nitrogênio.